Oi, seus maravilhosos, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, sou Camila Furtado, sou maquiadora e também criadora de conteúdo. Aqui no canal a gente não tem só maquiagem, tem vários outros assuntos, cabelo, temos tatuagem, temos várias coisas, então depois dá uma olhadinha aí em todos os vídeos que tem aqui disponíveis. Mas hoje, em particular, vamos falar de maquiagens e de olhos. Quero sempre poder passar pra vocês aí a minha experiência, o meu aprendizado e no intuito aí de ajudar os iniciantes e quem tem dificuldade com esfumado, vamos fazer aqui um passo a passo super explicadinho de como fazer esse olho aqui que eu tô usando agora, que é um esfumado degradê. Então a gente começa com um canto escuro e depois vai para o cantinho mais claro, que eu acho que é o que a gente tem, as pessoas têm mais dificuldade. Então, chega de blá blá blá, né? Eu não vou ficar conversando demais, mas se você se interessou no vídeo e quer aprender, vem comigo. A primeira parte super importante é preparar os olhos para poder receber a sombra. Porque se a gente passa a sombra aqui, ó, na pálpebra sem nada, que até tem um resquício de base, mas a pálpebra tá muito sequinha. Então a sombra não tem aonde grudar. Então por isso que eu gosto de usar um corretivo cremoso. Como ele demora a secar, né? Ele não é uma coisa que seca rápido. E ele vai fazer com que a sua sombra grude nele, porque ele tá molhadinho na medida, né? Ele não vai fazer a sua sombra transferir nem nada, mas ele vai fazer, além de pigmentar mais, fixar mais a sombra. Eu venho com uma esponjinha e eu vou dando acabamento aqui, ó, nas beiradinhas. E aí eu faço aqui também no meio para poder tirar aqui qualquer imperfeiçãozinha que entrou aqui dentro da pálpebra. Então assim, para ficar bem lisinho, eu vou usar essa paleta aqui da Luisans, porque eu acho que ela tem bastante opção de cor neutra, de tom neutro. Então aqui, ó. Então tá vendo tanto de marrom, tanto de opção que ela tem? E tem umas opções cintilantes também bem bonitas e eu acho que é um valor bem amigo. Então eu vou começar com um pincel de esfumar. Esse aqui, ele tem um tamanho médio, ele não é pequeno, mas como eu quero aplicar aqui só no meu canto externo, então eu vou vir aqui aplicando. Primeiro eu vou vir e só pressionar aqui a minha sombra com o pincel. E eu vou fazer isso porque eu quero captar ali a maior pigmentação possível daquela sombra. Então eu vou pegando mais daquela sombra e vou aplicando aqui no meu olho. Caso eu comece a achar que esse pincel tá ficando muito grande para a área, eu troco por um pincelzinho menor. Porque essa é a filosofia do esfumado. Quanto menor a área que você deseja aplicar, menor tem que ser o pincel para você não acabar invadindo outra área. Então esse pincel pequeno é bom porque você consegue ser mais detalhado e mais preciso. Então aqui, ó, eu vou bem aqui pertinho dos cílios, vou pigmentando bem aqui, ó, esse cantinho externo. E aí eu vou aplicar até chegar aqui mais ou menos no meu côncavo. Como o meu olho tem essa pálpebra mais gordinha, eu vou trazer a sombra mais pra cima, porque senão na hora que eu abrir o olho, ele vai sumir. Então, meu côncavo tá aqui, eu tô trazendo até um pouquinho mais em cima, porque a minha pálpebra fixa, ela é maior, então eu consigo trabalhar melhor com ela. Então, ó, eu tô demarcando aqui aonde eu quero ficar com a minha sombra. Agora eu vou vir com a próxima sombra, que é uma sombra tipo de transição, que aí ela vai permitir com que a gente dá aquele efeito esfumado. Daria pra gente esfumar até essa própria sombra aqui, ó. Com esse pincelzinho menorzinho mesmo, ó, eu já consigo, ó, só com o que tem no pincel, eu já consigo começar, ó, esfumar essa bordinha, para ela ficar mais fácil na hora da gente esfumar com a próxima sombra, ó. Com a mão bem levinha, como se a gente estivesse assim, pintando uma porcelana, é isso que eu sempre falo, ó. A mão tem que ser leve, você tem que deixar o pincel encostar na sua pele e assim, ele tem que percorrer a sua pele, senão, se você faz muita pressão, aí acaba toda ali a leveza do esfumado. E aqui a mesma coisa eu faço no canto externo aqui, ó. Aqui, ó, eu vou bem levinho para poder dar aquele acabamento bonito na hora que encontra com a pele.
Agora, eu poderia vir com uma outra sombra um pouco mais clara aqui desses marrons. Só que como eu quero dar uma leve esquentadinha nesse marrom, eu vou usar essa outra paleta aqui, que essa aqui é da Ruby Rose. Nessa aqui eu já consegui encontrar uns tons mais quentes, então eu vou vir aqui, ó, nesses tons mais alaranjadinhos aqui para poder fazer o esfumado mais quente. Vou pegar também um pincelzinho de esfumar um pouquinho maior, ele é mais fofinho. E aí, ó, com a mão bem levinha, eu venho aqui em cima, aqui, ó, nessa transição, ó, com a mão bem leve de pintar a porcelana. Ó, e aí eu vou bem levinho esfumando aqui, ó, essa transição. E a mesma coisa eu vou fazer também, ó, aqui no meio do meu olho. E aí, gente, o segredo também do esfumado é você voltar com aquele tom anterior para poder trabalhar entre os tons. Então, eu vou voltar na paletinha aqui da Wizance. Vou voltar aqui no marrom que eu tava trabalhando anteriormente e vou vir aqui, ó, na transição aqui para poder esfumar com esse tom mais quente, alaranjadinho. Vou vir aqui, ó, um pouquinho no canto externo, onde eu tô sentindo falta aqui, um pouquinho de pigmentação. E venho aqui em cima na transição, ó. Caso aconteça também, como tá acontecendo comigo, cai um pouquinho só de pó, você vem aqui, ó, com um pincelzinho bem levinho, mão bem levinha e vai varrendo. Se sua pele estiver linda e seladinha, se você ainda não viu o vídeo de preparação de pele, vai lá assistir depois desse. A sua pele, ela estando selada e bonitinha, ó, ela não mancha, não tem preocupação. Aí aqui, ó, eu vou voltar com o mesmo pincelzinho de antes de esfumar e vou continuar aqui, ó, trabalhando aqui esse esfumado com a mão bem levinha até eu falar assim, agora tá bom. Eu, como sou um pouco exigente, às vezes eu fico ali indo e voltando, mas até assim, na hora que você vê que o esfumado tá bonito, né, que não tem marcação nem nada, aí você já pode parar. Agora, voltando nessa paletinha aqui com esse tomzinho mais claro aqui, vou selar aqui o meu canto interno e vou finalizar aqui as transições. Vou usar aqui um pincelzinho de aplicar sombra, ele é achatadinho, mais fofinho. E vou voltar naquele pincelzinho que eu tava usando, o tom mais alaranjadinho, pra poder esfumar. Agora, para poder fazer a parte inferior do olho, eu gosto sempre de usar um lápis, alguma coisa assim, para poder dar uma borradinha do lado de fora, para poder servir do nosso potencializador. Porque senão eu acho que fica muito fraquinho. Então, ou você pode usar um lápis preto. Eu particularmente gosto muito do lápis marrom, porque eu acho que fica um pouco mais sutil. Dentro da linha d'água também você pode passar outra cor que você for fazer do lado de fora. Aí quando a linha d'água e a do lado de fora for combinar e for do mesmo tom, quando você for passar o lápis na linha d'água, você já borra pra fora um pouquinho. E quando for diferente, aí você só passa do lado de fora. Vou fazer esse aqui, ó. Vou usar um pouquinho de batom, porque eu não tenho lápis marrom aqui. Ou senão poderia ser uma sombra líquida, alguma coisa. Vou usar o batom que funciona também perfeitamente. Eu vou usar um pincel lápis. E vou aplicar aqui, ó, em toda a raiz dos meus cílios aqui. E tá vendo como eu deixei aqui propositalmente o esfumado de cima saindo um pouquinho pra fora aqui do final do meu olho? É exatamente para na hora que eu fizer embaixo, ele encontrar aqui e fazer um acabamento mais bonito. Aí depois que eu apliquei, eu volto com os mesmos tons que eu usei em cima. Primeiro mais escuro e depois os mais claros. Primeiro, venho aqui no marrom. Eu vou fazendo essa mesma ideia do mais escuro pro mais claro, mas poderia ser tudo mais escuro. Isso vai muito do seu gosto. Então, ó, eu vou vir até mais ou menos metade aqui do meu olho, com aquele lápis com a sombra marrom mais escura. E depois eu vou vir com um alaranjadinho no restante. A parte mais clara eu vou deixar pro cantinho, bem aqui lacrimal mesmo, que é onde depois eu vou fazer um pontinho de luz com o iluminador.
Ó, como eu quero manter esse olho bem simples, né? Porque a gente tá tratando aqui de iniciantes, então não vamos dificultar a vida de vocês. Eu só fiz aqui um delineado, porque assim ele vai facilitar na hora de colocar os cílios, alguma coisa. Se você não quiser fazer delineado, não tem problema. Mas eu usei aqui essa caneta delineadora e eu fiz aqui um delineado retinho. E aí aqui no finalzinho, pra ficar assim, aquele acabamento bonito, profissional, um pouquinho só de sombra preta, vou usar aqui da paletinha. Bem pouquinho assim, ó, no pincelzinho lápis. E aqui no finalzinho, ó, eu vou dar assim umas batidinhas. Se quiser, pega lá o pincelzinho pequeno, volta com o marronzinho e dá, ó, só um tequinho aqui pra poder ter aquele acabamento perfeito e, né, não ficar marcação nem nada. Que baita diferença de um olho pro outro. Olha só o resultado do olho. E vocês viram, né, que não tem muito segredo. Então, você ter os pincelzinhos certos ali dos tamanhos para poder respeitar o tamanho do seu olho, para não invadir e virar ali tudo de uma cor só. Por isso que eu resolvi hoje ensinar para vocês o esfumado assim, degradê. Então aqui mais escurinho, a gente faz a transição e depois o mais clarinho. Porque assim, né, a gente tira e quebra esse tabu de passo, sombra e fica tudo cinza no final. Pra poder finalizar o olho, eu vou usar um iluminador em pó. Eu gosto muito, assim, desses pigmentozinhos e tudo. Esse aqui, ele é meio douradinho, meio rosado. E eu gosto pra poder fazer aqui o canto lacrimal, pra poder fazer um iluminadinho, ó. Eu pego aquele mesmo pincelzinho de esfumar pequeno, né? Eu limpo ele, coloco aqui nesse cantinho, nessa voltinha aqui do olho. Olha só. E aqui, ó, eu ainda aproveito e venho abaixo aqui da sobrancelha para poder iluminar. É o resultado final, completinho do nosso tutorial, com os dois olhos maquiados. Espero muito que eu tenha ajudado aí vocês com as dicas para vocês terem o esfumado super aprimorado e sair linda e maravilhosa maquiada por aí. E se você gosta desse assunto de esfumado, não deixe de ver o vídeo onde eu testo o BT Velvet, que ele é para poder fazer esfumados mais compactos, assim. Você pode usar ele mais pontual também, mas ele fica maravilhoso para você fazer um olhão preto, um olhão marrom, até olho colorido. Então vai lá, assiste aqui no canal e eu vejo vocês lá no próximo vídeo.